Vamos continuando então nosso tempo de investigação a respeito das alianças divinas, e nós estamos tratando em especial do tema da unidade das alianças. É que de fato as alianças divinas são uma unidade ou são várias alianças e assim por diante. É esse assunto que a gente está tratando aqui, é com isso que a gente está lidando nesse período de tempo. E como bem pensado e bem conversado na última aula, nós estamos analisando a unidade na administração genealógica. Nós podemos perceber na última aula que por causa da renovação da aliança no Sinai, podemos perceber que há sim indícios profundos de uma unidade dentro das alianças divinas. A aliança do Sinai contempla gerações, 1000 gerações. A aliança de Abraão contempla gerações. O Senhor Deus, quando firmou a aliança com Abraão, em Gênesis 17, no verso 7, fala a respeito de firmar essa aliança com a descendência de Abraão perpetuamente. Ou seja, nós percebemos que Deus está se revelando, dando-se a revelar e salvando o seu povo por meio do seu relacionamento pactual. E esse relacionamento pactual, suas alianças, são uma unidade. Poderíamos falar, em outros termos, de que as alianças divinas são como um fio condutor de toda a Escritura Sagrada, um cordão de ouro que unifica toda a narrativa bíblica. E agora nós vamos continuar percebendo essa unidade na administração genealógica. Porque é no contexto do princípio genealógico que nós devemos entender as palavras de Pedro aos israelitas lá em Atos 3, 25. Veja só o que Pedro diz lá. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais. Lá em Atos 3, 25, são essas as palavras do apóstolo Pedro. As estipulações genealógicas da aliança com Abraão, Moisés e Davi estendem-se até a nova aliança. Elas rompem a barreira do Antigo Testamento. Uma passagem adicional aqui tem a ver com o significado genealógico da aliança, deve ser observada. Essa passagem indica que a aliança, em sua dimensão genealógica, não diz respeito meramente a coisas externas, mas na verdade inclui o dom do Espírito ao povo de Deus. Em Isaías, nós vamos ler o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Isaías 59, 21. Esse texto, meus irmãos, que trata do dom do Espírito em uma linha genealógica, encontra mais luz para nós no Novo Testamento, qual indica que a bênção de Abraão diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. A gente pode perceber isso na argumentação do apóstolo Paulo no texto de Gálatas. Por exemplo, quando a gente vai lá e lê as palavras que estão de acordo com o que o apóstolo está dizendo, o dom do Espírito Santo aos cristãos da nova aliança vem em cumprimento das promessas da aliança com Abraão. Elas não vêm num vácuo histórico. Elas não vêm num hiato do tempo. Muito pelo contrário. Elas vêm por sucessão genealógica. Veja o que o texto diz lá em Gálatas 3, do 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, veja só o que o texto está dizendo. Cristo, nosso Senhor, nos resgatou da maldição da lei.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, nós recebemos o Espírito prometido por causa da bênção de Abraão. Por causa da bênção de Abraão. Visto que estamos considerando a dimensão genealógica das promessas da aliança de Deus, dois princípios corolários devem ser mantidos na nossa mente aqui. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar do princípio do enxerto. Desde a história mais antiga da aliança abraâmica, tornou-se possível o enxerto daqueles que não eram israelitas por nascimento. Se você voltar os seus olhos para o texto de Gênesis, no capítulo 17, Gênesis, no capítulo 17, nos versos 12 e 13, nós lemos assim: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, e será a aliança perpétua. A aliança que o Senhor Deus fez com Abraão desde os primórdios contempla a ideia de enxerto, de se enxertar pessoas de fora dentro da aliança. No caso aqui, o escravo, o comprado por dinheiro, o nascido na casa de Abraão. Mas nós percebemos isso no Novo Testamento, os gentios, que são enxertados na promessa do povo da aliança. Afinal de contas, nós devemos lembrar, amados irmãos, que o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, é a igreja de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Não se trata somente de um tipo de relação étnica, mas sim de uma semente espiritual para Deus. Por meio da incorporação pelo proselitismo, pessoas de quaisquer nações podiam se tornar israelitas no sentido mais amplo possível. Ou seja, as promessas pactuais eram inicialmente para o Israel étnico, mas não eram somente para o Israel étnico. Qualquer definição do significado bíblico de Israel não deve deixar de incluir a dimensão do enxerto, a dimensão da amplitude do que é ser Israel. Israel não pode ser restringido, por exemplo, na sua essência, a uma comunidade étnica. Muito pelo contrário. Israel deve incluir o prosélito, que não pertence a Israel segundo a carne, mas que é absorvido por Israel pelo processo do enxerto, que é absorvido como povo de Deus, para dentro do povo da aliança. Não foi exatamente isso que aconteceu conosco, meus irmãos. Nós, gentios, nós não somos israelitas de nascimento. Nós fomos enxertados no povo de Deus por causa da graça divina, assim como Abraão. Abraão foi escolhido pelo Senhor para ser parte, ou cabeça da aliança por pura graça divina. Pura graça divina. Sabemos que o ponto culminante da revelação do Senhor Deus está em Cristo Jesus, o cabeça de uma nova raça dentro da aliança. Dentro da aliança. O Novo Testamento demonstra a consciência desse princípio quando fala do enxerto dos gentios na fé cristã. Vejamos o que diz o texto de Romanos. Lá em Romanos, no capítulo 11, nos versos 17 e 19, nós podemos ler assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Verso 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Houve um enxerto. Pessoas de todas as nações podem se tornar um aspecto vital do ramo do povo de Deus pela fé. Então, pensando nesses termos,
nós precisamos dar uma atenção especial, ter um olhar com cuidado especial ao conceito de enxerto e sua relação com o princípio genealógico que nós estamos observando. Mediante esse processo de enxertar, o gentio se torna israelita no sentido mais completo possível. Nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28 em diante, o seguinte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Paulo continua: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo está apontando aqui que gentios são incluídos na promessa do povo da aliança por causa do evangelho de Jesus Cristo. Por causa do evangelho de Jesus Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem liberto, não tem escravo, não tem mulher, não tem homem. Todos são um em Cristo Jesus. Essas promessas são incorporadoras. Por causa desse princípio genealógico, agora nós recebemos as promessas de Abraão sobre nós. Em virtude da característica do enxerto, então, sua semente subsequente torna-se herdeira das promessas feitas a Abraão. Sua linhagem torna-se agora herdeira legítima das promessas genealógicas feitas ao patriarca. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante, porque não fosse assim, nós não seríamos atingidos pela graça de Deus. Em segundo lugar, e de uma perspectiva um pouco oposta, a gente deve notar o princípio da poda. Não somente é possível que um novo ramo seja enxertado em relação à genealogia com Abraão, mas também é possível que uma semente natural de Abraão seja removida da sua posição privilegiada. Esse princípio pode ser traçado também, meus amados irmãos, de volta até a experiência mais remota da linhagem da promessa. Para demonstrar a soberania de Deus, então, nesse processo da eleição do seu povo da aliança, é dito lá em Romanos 9:13 que Deus amou Jacó, porém odiou ou aborreceu Esaú. Essa é uma realidade que nós temos que lidar. Deus amou Jacó, rejeitou Esaú. Ele preferiu um em detrimento de outro. Ele escolheu um e não outro. Essa é a realidade. A esse princípio da poda, nós devemos também dar a total consideração na definição do que é de fato Israel. Quem é israelita, em outras palavras? Novamente, a gente não pode identificar Israel meramente como descendentes étnicos, segundo a carne de Abraão, porque segundo o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9, no verso 6, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Constituem, então, o verdadeiro Israel de Deus aqueles que, em acréscimo ao fato de estarem relacionados com Abraão por descendência natural, também estão relacionados com ele pela fé. Mas aqueles gentios que são enxertados pela fé devem ser considerados parte do povo da aliança. Visto que o conceito da poda, quando considerado por nós, precisa ser entendido que essa possibilidade não tem o efeito de anular o princípio genealógico da descendência natural. Isaac, a semente escolhida, foi descendente natural de Abraão, como foram Moisés, Davi, Jesus Cristo, Paulo. Ainda que o princípio da poda possa ameaçar qualquer um que se ensoberbecer, não pretende sugerir que a graça de Deus opera contra a ordem natural da criação, de maneira alguma. Não é isso que nós podemos entender. A graça de Deus na salvação não é contrária à ordem da criação. Ela é contrária ao pecado. O cristão deve evitar deixar-se ludibriar pela dicotomia natureza-graça, ou graça e natureza, quando considera a obra de Deus na criação. A redenção tem o efeito de restaurar a ordem da criação, e a solidariedade da família é uma das maiores ordenanças da criação.
Meus amados irmãos, esses vínculos familiares, esses vínculos genealógicos foram quebrados logo depois do pecado humano. A gente vê isso em Caim e Abel. Agora, a ordem redentiva de Deus, esse caminho redentivo traçado pelo Senhor Deus, visa a restauração desses caminhos familiares, dessa solidariedade familiar. O caráter genealógico da família é uma das maiores ordenanças da criação. O caráter genealógico da atividade da redenção realça a intenção de Deus de operar de acordo em vez de desacordo com a ordenança da criação. Por isso, meus amados irmãos, que nós estendemos as promessas da aliança aos nossos filhos. Porque nós cremos que o Senhor Deus tem desejo de restaurar as nossas famílias. É por isso que criamos os nossos filhos dentro dos parâmetros, dentro da cerca da aliança. E na nossa realidade, como de uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, nós marcamos eles com o selo da promessa, com o selo da entrada da aliança, que é o batismo. De qualquer modo, o princípio genealógico da atividade pactual de Deus acentua a unidade das alianças. Deus permanece fiel às promessas da aliança até 1000 gerações. Essa fidelidade, ao longo das gerações, serve para ligar umas às outras as sucessivas alianças. As alianças com Abraão, Moisés e Davi são realmente estágios sucessivos de uma única aliança. Ou seja, em suma, a aliança que Deus firmou com Abraão, Moisés e com Davi são alianças contínuas, porque revelam um caráter unificador dos relacionamentos redentivos de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.